Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos falar do capítulo 19, A Fé que Transporta a Montanha. E vamos falar do item 8 e 9, Parábola da Figueira Seca. Então, começa assim. Em outro dia, quando saírem da Babilônia, teve fome. Tendo visto de longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou, ela nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca jamais como alguém fruto de ti, para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até a raiz. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, isto, sem hesitar no seu coração, mas tenha fé que de tudo o que disser sucederá e ele o virá cumprir assim. Então, na parábola da figueira, o que nós podemos entender? São aquelas pessoas que falam bonito, usa do verniz, mas as pessoas não entendem o que elas dizem. Então são aqueles oradores que lá no tempo de Jesus acontecia o quê? Os escribas eram aqueles que instruíam as pessoas. Digamos assim, um professor. Só que ensinavam o que queria. Porque a maioria das pessoas eram analfabetas. E nesse caso, então os donos da lei, os sacerdotes, conheciam a lei, porém não ensinavam ao povo. Eles não entendiam. Então Jesus diz que toda doutrina, toda religião que não cumprir o seu papel de ensinamento secará até a raiz. Vão desaparecer da face da terra. Porque se aproveitavam das pessoas e não ensinavam, não davam os ensinamentos, como até nos nossos dias. Aproveito dos dogmas, tornaram os dogmas como indiscutíveis, ajustaram o Evangelho de acordo com seus interesses materiais e não espirituais. Não se explica nada. É como hoje você dizer para alguém: você precisa fazer reforma íntima. Mas como fazer reforma íntima? Ninguém explica. Ninguém te mostra, não te fala de autoconhecimento para você chegar à reforma íntima. A sua transformação dos seus sentimentos, sentimento transformar sentimento, é amoral, como diz Kardec. Sentimento e moral, na doutrina espírita, é a mesma coisa. Então você vai se transformando e vai praticando a lei do amor. Mas isso não é ensinado. Como nos dias de hoje, existe muita gente sem instrução. Então se ensina o que querem.
se apega a santos, a sacerdotes e começam a dizer o que querem e não o que está no Evangelho. Não se explica o que quer dizer as parábolas de Jesus, contada por eles. Não explica que a figueira seca são justamente essas pessoas. A prática das pessoas que praticam essas filosofias, esses pensamentos, fala bonito, porém, ninguém entende nada. Como antigamente se rezava missa, dando as costas para o público, em latim. E ninguém entendia nada, porque a maioria das pessoas eram analfabetas e não conhecia o latim. Então, de nada adiantaria as missas. Era isso que Jesus mostrava para todas as pessoas. Não adianta falar bonito se ninguém entende nada do que você está falando. O que é interessante é que as pessoas entendam. Numa linguagem simples, acessível a todas as pessoas. O que é o importante. Estudar o assunto, colocar no dia a dia das pessoas o Evangelho e viver também o que prega. Ou como diz o bom espírita, não é aquele que pratica tudo o que está no Evangelho, mas é aquele que se esforça para melhorar. E ter esse esforço de entender e trazer no seu dia a dia. Dar exemplos às pessoas, que muito mais do que as palavras, o exemplo é que ensina, que se aprende. E explicar numa linguagem simples, que todos possam entender. Que não usar do verniz, falar bonito, e não condiz com nada, como Jesus disse, sem hipocrisia, não ser hipócritas, mentirosos, mostrar tudo de acordo com seus interesses materiais e deixando o lado espiritual, a lei de Deus, de lado, sem mostrar a verdade às pessoas. Sim, essas pessoas serão responsabilizadas. São a figueira seca, que tudo que lhe foi dado será tirado um dia. Com certeza é a lei de causa e efeito, agindo sobre todos, que tem a missão de pregar o Evangelho, dizer a verdade, ter compromisso com ela. A fé, como a gente já disse, é ser fiel a esse princípio, a Deus e a Jesus. Porque na antologia, a palavra fé foi criada para expressar esse sentimento de fidelidade ao seu compromisso, com toda a intensidade possível. Então, ficaremos por aqui e voltaremos ao assunto no próximo vídeo.